Glória a Deus. Pai do Senhor a todos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Está um pouquinho calor, né? Mas a gente aguenta aí. Para a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus hoje. Quem viu o post no Face? O assunto hoje ele é muito importante, na verdade. Todos são. Mas hoje é um dia muito especial e onde nós devemos aproveitar para falar realmente sobre Jesus. E hoje eu queria trazer essa mensagem chamada Cruz de Cristo. E só para a gente entender aqui, a ideia não é que eu vou falar sobre a cruz no sentido de, olha, a madeira media tantos metros, tantos centímetros. É muito importante entender o tipo de madeira que era a cruz. Não tem nada a ver com isso. Sei que tem gente que é meio doido e gosta de fazer essas coisas, mas para mim isso não tem valor espiritual nenhum. Na verdade, a cruz de Cristo ela tem uma mensagem para nós. E essa mensagem está por toda a Bíblia, na verdade. É o próprio Evangelho expresso. Não é? E essa cruz ela simboliza isso. Eu queria poder dividir isso com os amados. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18. Vamos lá a palavra do Senhor. Diz bem assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem ou que estão perecendo, mas para nós que somos salvos ou estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Amados, há muita lição para tirar daqui, tá certo? Primeira questão do porquê que eu quero falar sobre a questão da cruz de Cristo. Porque a cruz, ela nos traz, na verdade, uma divisão no mundo gritante. A cruz de Cristo, ela divide pessoas. Quando a gente fala de Jesus, todo mundo gosta, não é? Porque Jesus está associado a muitas coisas boas, sociais, por exemplo. Amor ao próximo, não é? Assistir as pessoas em suas necessidades e muitas coisas que tem a ver também, né, com a missão da igreja no sentido social, local da coisa. Mas falar sobre a cruz de Cristo acaba dividindo tudo isso aí. Porque falar sobre a cruz acaba ofendendo uns e trazendo paz e alegria para outros. A mensagem da cruz tem sido dura demais para alguns, enquanto tem sido uma bênção e uma esperança para outros. E é justamente sobre essa cruz, sobre essa mensagem, na verdade, da cruz, sobre essa palavra da cruz que Paulo está ensinando aqui à igreja de Coríntios, que eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender: o mundo está dividido, irmãos. O mundo está dividido. O mundo é dividido desde a criação. É completamente dividido. A partir da queda, o mundo foi dividido. E o mundo está dividido justamente entre aqueles que amam a Deus, entre aqueles que olham para Cristo e veem benevolência e graça ali, e aqueles que simplesmente o odeiam, aqueles que simplesmente não querem compromisso com Ele. É assim que o mundo está dividido. As motivações das pessoas são inúmeras, mas todas elas levam para uma coisa só: ou amar a Deus ou odiá-lo. E nesse ponto eu queria dizer para os amados que não há meio termo. Ou uma pessoa ama a Deus ou ela o odeia. Não tem como você ser neutro com relação a isso. Não existe essa questão de você ser neutro. Se você não se compromete com Deus é porque você não ama. Não é? E falar sobre Deus e sobre cruz com certeza nos traz ofensa. Ou então nos traz paz. O mundo está dividido. E nós não podemos olhar para o mundo, eu queria que você entendesse isso, para o mundo como criancinha, sabe? Apontando assim os braços para o Pai. Pai, nós te amamos, resgata-nos. Não é assim que o mundo é. Muito pelo contrário. O mundo é formado de homens e mulheres que vão até as últimas consequências para esconder a glória de Cristo. É por isso que desde que a igreja foi fundada pelo próprio Cristo e foi inaugurada em Atos 2, recebendo poder e autoridade para pregar às nações, ela tem sido perseguida. É justamente por causa disso, porque o mundo não é como uma criança necessitada do seu pai. Não, o mundo é ímpio e odeia a Deus. E a gente vai aprendendo isso aí. A primeira parte aqui do sermão aqui, da palavra, diz respeito a essa divisão. E a gente vai entender alguma coisa sobre a divisão no início. Abra aí a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo 15 apenas. Não é? Vamos ver aqui a divisão na queda. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz bem assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Só esse texto aqui, para explicar a questão do contexto, para a gente entender. O que esse texto está falando?
Esse texto é a sentença condenatória, na verdade, contra o homem, a mulher e a serpente nesse sentido. O texto fala que Deus colocaria aqui inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Você percebe a divisão aqui clara? Há uma inimizade, ou seja, Deus está falando bem assim, vai haver um clima bélico, um clima de inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Há muitas pessoas que imaginam ou colocam a ideia da serpente aqui como sendo uma cobra mesmo, uma serpente, não é literal. Mas o texto aqui ele fala sobre descendência da humanidade com relação à mulher. E a mesma coisa quando se fala da serpente. E a gente sabe muito bem que Deus não está falando aqui de maneira nenhuma, segundo o que Moisés escreveu para Eva e para a serpente aqui, que a serpente, na verdade, né, a sua prole, não é, as cobras que iam nascer a partir dela, ia ter inimizade contra a descendência da mulher. Isso não tem sentido algum. Isso não tem aplicação teológica alguma. Não tem sentido, não é, desde o início até hoje, vamos dizer assim, haver inimizade real entre a mulher e a serpente. Imagine a serpente com raiva da mulher. Né? Meu Deus do céu, isso é patético, mas tem pessoas que pensam assim. A ideia aqui então é o seguinte: nós estamos vendo um texto que está falando sobre o início do mundo. Então o que está falando aqui justamente é sobre a expansão dessa humanidade. É sobre a expansão da humanidade. E então a descendência da mulher, não é, que vai ser a humanidade nesse sentido, tá certo? E a descendência então da serpente, que não é nem cobrinhas e nem tampouco demônios, não é? A serpente que a gente sabe que é Satanás aqui, achou um demôniozinho aí largado, um demônio fêmea, e proliferou com o demônio. Não tem sentido isso aí, não é? É engraçado, mas eu estou falando isso aí porque tem pessoas que já leram isso aqui e não refletiram nisso. E acabam pensando desse jeito. A ideia então da semente ou da descendência da serpente são pessoas também. Não provém dela literalmente, tá certo? Mas são pessoas ímpias. Onde é que a gente vê isso acontecendo imediatamente no capítulo 4? Caim e Abel. O que acontece ali? Você tem Abel, que é justo, e você tem Caim, que não é justo. Da mesma mulher, então, você tem a semente da mulher, e a mulher aqui na verdade é um tipo de Israel, tá certo? De nação de Israel, que é quem produz, né, o descendente, que é o Messias. Jesus é o quê? É israelita, na carne, né? Ele foi israelita na carne. Entende a questão? Dessa mesma mulher, então, nasce o justo, Abel, aquele que foi justificado por Deus pela fé também, e nasce também aquele que não era justo, ou seja, aquele que é descendente também da serpente, que é Caim. E Caim matou Abel, não é, porque as obras deles eram má. A obra dele era má. Entende a questão? No Evangelho, e você não precisa abrir não, só vou citar aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versículo... Aliás, 3 não, primeira carta de João 3 e 12, vai falar sobre isso, não é? Sobre essa... explicando teologicamente que Caim era do maligno. É assim que está escrito lá, não é? Que Caim era do maligno, por isso que ele matou Abel. Ele era do maligno. Entende a questão? Então o que nós temos aqui inicialmente na humanidade é essa divisão. Desde o início já estava definido ali. Tá certo? Daquela mulher Eva ia proliferar tanto os filhos, não é, de Deus, aqueles que creriam, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, aquela galera que crê em Deus de fato e é justificada por causa disso pela fé, e aqueles outros que também são inimigos de Deus, que odeiam as obras de justiça daqueles que creem em Deus. Ora, Caim matou Abel justamente por quê? Porque Caim ofereceu um tipo de sacrifício, tá certo? E Abel ofereceu outro. Deus aceitou o sacrifício de Abel nesse sentido, não era porque era uma ovelhinha, porque era um tipo de Cristo aquilo ali, e rejeitou a oferta, ou como algumas pessoas querem fazer parecer, por exemplo. Não, rejeitou a oferta de Caim porque ele deu ali o produto do campo, não é? Deu as verduras tudo estragadas. Não, onde é que está escrito isso? Na verdade não tem motivo humano, comum, social, para que Deus viesse rejeitar isso. A questão é entre eles ali. É algo pessoal deles, entende? Entre aquele que é justo e aquele que não é. Entre aquele que é de Deus e aquele que não é. E o mundo é dividido assim. E você pode observar isso aí hoje de maneira clara. Ou as pessoas amam a Deus, ou elas amam a elas mesmas. Ou elas odeiam a Deus. E quando elas odeiam a Deus,
não é? Elas manifestam o seu ódio justamente contra aqueles que amam a Deus, como foi o caso de Caim, que matou seu irmão. E logo à frente, né, Deus, para sempre preservar o seu remanescente, não é? Nasce Sete, que era justo também como Abel foi. Então a gente percebe o seguinte, que há uma divisão clara acerca da humanidade, não é? E a gente vai entender isso aí de maneira mais clara quando chegarmos na cruz, na ideia da cruz. A segunda parte, nós entendemos que há uma divisão. A segunda parte então é analisarmos, não é, esse ódio, porque você perceba que em Caim você vê o ódio contra aquele que era justificado. Ele odiava o seu irmão sem motivo algum, apenas porque Deus aceitava as obras dele. Entende a questão? E aí a gente percebe que Abel, ele é também um tipo de Cristo. Entende a questão? Por que o mundo odiou a Jesus? Porque as obras de Jesus eram boas, agradavam a Deus. Entende? No sentido humano da coisa. Ele era o único e é o único que pode simplesmente atender tudo com relação ao Pai. E cumprir tudo de maneira perfeita. Ele. Por isso que nós somos justificados nele e não em nós mesmos. Porque ele é quem faz a obra. E nós somos beneficiados pela mesma. Quando nós olhamos então esse segundo ponto, o ódio contra Cristo. E é muito importante entendermos isso aqui. Abra aí em João capítulo 3 e versículo 19. João capítulo 3, Evangelho de João, viu? Capítulo 3 e versículo 19 e 20. Olha aqui, o ódio do mundo a Cristo. O ódio que é direcionado à pessoa de Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Amém? Diz bem assim, ó, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Quem é a luz do contexto aqui? É Cristo. Está falando de Jesus aqui. Não é? É o contexto de João 3,16 aqui. É o Cristo que veio ao mundo. E é colocado como a luz, não é? Nesse entendimento do apóstolo João aqui, ele vai falar isso também no capítulo 1 do Evangelho, para mostrar que Cristo é a luz que veio ao mundo. E o texto fala de maneira clara, não é? E é por meio desse ódio que há o julgamento nesse sentido. É justo o juízo, porque o mundo odeia o Filho de Deus. Observe, mais uma vez o que ele fala: o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E dá um motivo aqui, uma razão, por quê? Porque as suas obras eram más. Entendeu a mesma lógica de Caim e Abel lá? Aí, ó, porque todo aquele que pratica o mal, ou seja, aqueles que têm más obras, que faz aquilo que é das trevas, ele odeia a luz. Por isso nós não podemos olhar de maneira nenhuma o mundo como pessoas, como criancinhas, pedindo a ajuda de Deus, porque isso não é uma verdade. Entende a questão? Eles têm motivos humanos de sobra para odiar a luz, porque eles são das trevas, são maus, e aquilo que eles fazem às escondidas, a sua maldade, está encoberta até que a luz venha, sabe, e revele tudo acerca deles. Cristo, com a sua vida e com sua pregação, ele expõe todas as obras das trevas, para que seja conhecida, manifesta. Por isso que o mundo o odeia. Grave isso na sua cabeça. Aqueles que não amam a Deus o odeiam. Eles não são neutros, não. Eles não estão lá, não, é porque eu ainda estou pensando, eu ainda não tomei uma decisão na minha vida, eu estou pensando ainda, Jesus até é um cara bonzinho, mas agora eu não estou pronto. Não, não. Se você não olha para Cristo e vê amor ali, esperança, e não vai até Ele, não tem outra explicação para isso aí. É ódio mesmo. E isso é uma coisa que eu e você temos que entender, porque a palavra de Deus revela aquilo que está em nosso coração. Ninguém vai ficar falando isso aí assim, a céu aberto. Ninguém vai chegar e falar bem assim, ó, o seguinte, não venho para esse culto aqui não, por quê? Porque eu odeio Jesus. Ninguém vai falar isso. Quem denuncia isso do nosso coração, do coração da humanidade, é a palavra de Deus. E é o que ele está fazendo aqui, mostrando que o mundo odeia a Cristo, não é? Quando Cristo veio ao mundo, então os filhos das trevas o odiaram, pois aquilo que era oculto, olha o medo deles, não é? O evangelho, aquilo que estava oculto, como Paulo fala, né? O que esteve oculto por século dos séculos, e foi revelado agora aos santos, que é o evangelho, que é Cristo, não é? O descendente da mulher, aquilo que foi prometido, está ali, Deus ali dando uma sentença para o Satanás, para o diabo, sobre essa descendência, na verdade, que ia produzir esse descendente, esse Messias,
que esmagar a cabeça dele. E então, quando Cristo vem ao mundo, isso é manifesto. O que era oculto foi revelado. Aquilo que o diabo tanto temia nesse sentido, que é o descendente da mulher, veio. Entende a questão? E é por isso que quando Jesus pisou nessa terra, ele teve muito mais pessoas que o odiaram do que pessoas que o amaram. Ele mesmo ensina, não é, que aprove ao Pai que eu apacentasse um pequeno rebanho. Lembra daquelas multidões lá que seguiam ele? Seguiam a ele por cura, por pão, por peixe, por coisa nesse sentido. Quando ele não dava isso, a galera, né, ele fala, é o seguinte, tem que negar a si mesmo e me seguir. Não, rapaz, esse negócio de cruz aí não dá para mim, não. Esse negócio de cruz não dá para mim. Não é? Eu quero receber bênçãos do Senhor, benefícios do Senhor, mas me sacrificar por isso, aí é demais. E a galera foi toda embora. E só ficaram os 12 ali. É o que acontece na Escritura aqui, na história. Entende? E isso acontece por quê? Porque Cristo, quando veio, ele veio para destruir todas as obras das trevas, destruir todas as obras do maligno. Quando ele veio, aquilo que o diabo mais temia e que não sabia ainda, não é? Ele tinha noção, porque Deus falou que ia mandar um descendente que ia esmagar a cabeça dele, mas ele não sabia quem era. Mas quando Jesus se manifesta e prova que ele é, com as suas obras, não é? Ali o diabo foi derrotado. E quando Jesus é crucificado, então, acabou-se. Era isso que ele tinha medo. Era isso que ele tanto temia. E que, na verdade, nem os anjos sabiam, nenhuma geração da humanidade sabia exatamente o que era isso. Eles tinham uma noção, porque o Evangelho foi anunciado para eles no passado. Como foi lá no Éden, naquela passagem mesmo. Era o Evangelho ali sendo anunciado. Mas eles não sabiam exatamente quem era, como seria, quando seria. E quando chegou a plenitude dos tempos, então, não é? Cristo veio. E então ele brilhou e fez com que as trevas fossem dissipadas. Por isso, analisando por esses termos espirituais que a Bíblia revela sobre a humanidade, sobre os filhos do diabo nesse sentido, sobre a descendência da serpente, eles odeiam a Cristo Jesus. Odeiam a Cristo Jesus. Odeiam. Ninguém... eu não quero saber de compromisso com a Bíblia, não. É porque é chato ser crente. Não, é porque a Bíblia é chata. Não vem desculpa, não existe isso aí. Uma pessoa só não ama a palavra de Deus quando não recebe revelação dela. Uma pessoa só não consegue olhar para Cristo com amor quando não o conhece. Entende a questão? E essa pessoa que não o conhece olha para ele de maneira feroz. É por isso que desde lá até aqui cristãos continuam morrendo. É a manifestação do ódio, não é? O que Cristo ensina em João, por exemplo? Nossa, ele ensina de maneira clara para os seus discípulos que, olha, me odiaram a mim, vão odiar vocês também. Entende? Vão perseguir vocês, não é por causa de vocês. Não é por causa de vocês. Não tem a ver com o que vocês fazem. Tem a ver comigo. Ou seja, vão persegui-los, vão odiar vocês por causa do meu nome. É porque odeiam a Cristo. E não porque odeiam a igreja. Se a igreja escondesse essa mensagem da cruz, essa mensagem da renúncia, se não falassem sobre Jesus de verdade, como a Bíblia ensina, é claro que o mundo amaria. Não teria problema nenhum, isso não ofende. O que tem a ver com coisa social não ofende ninguém, é bom, é muito bom. Não é? Inclusive é por isso que o cristianismo cresceu tanto. E é por isso que a igreja evangélica brasileira é tão grande, tão gigantesca, e tem crescido cada vez mais. É óbvio. Não é? Você tira essa mensagem, joga fora, e você pega aquilo somente que te agrada da mensagem, que tem a ver com um plano comum, natural. E o que as pessoas oferecem aí não é a mensagem da cruz, não é o evangelho, mas é apenas uma mensagem humana. Simplesmente isso. E é isso que as pessoas querem. Nada com Cristo. Por isso que Jesus, o nome dele é aceito, mas não quem ele é de fato. O nome dele é só um nome. Simplesmente um nome para algumas pessoas aí. Não é? Continuando aqui. A terceira parte, então, é essa questão da obra do Calvário. Esse é o ponto principal. Tudo isso foi para a gente entender que há uma divisão certa no mundo. Há uma divisão no mundo certa, irmãos. Simplesmente isso. Porém, a cruz de Cristo, a sua obra realizada no Calvário, essa cruz ali, aquela cruz, não é? O que ele fez na cruz, divide o mundo de uma maneira completa. Lá no passado, quando Deus falou aquilo para a mulher e para a serpente, uma divisão ficou clara ali. Tá certo? Mas hoje ficou muito mais clara, muito mais óbvia, na verdade, essa divisão. Porque naquele período, não é, aquela mulher que era um tipo de Israel, na verdade,
ela era limitada nacionalmente. Não tem a questão? Estava só naqueles arraiais judeus ali. Poucas pessoas é que iam para Israel para conhecer o Deus verdadeiro. Mas não tem relatos de muitas pessoas assim. Estava limitado então, completamente limitado. Quando Cristo morre na cruz e ele diz, está consumado, e executa a obra pelo qual ele veio, então Satanás foi derrubado ali, a sua cabeça foi esmagada de maneira real, e ele perdeu o seu poder de enganar as nações, pela cruz, pelo que Cristo fez ali naquela cruz. E então agora ele não pode impedir mais que o evangelho seja pregado. Tanto é que agora, não é, Israel, nacionalmente falando, é um povinho, mas a igreja de Cristo, que é justamente, não é, essa manifestação também do evangelho, expandiu. E agora pessoas de toda língua, raça, nação, cultura conhecem a Jesus. Foram alcançadas. E o evangelho tem se espalhado. Entende a questão? Ali o diabo foi pisado, derrotado ali, ele foi derrotado ali. E essa mensagem então trouxe uma divisão gigantesca para a humanidade. E agora está óbvio em todas as nações que aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, que aqueles que são cristãos, não no sentido comum e religioso da coisa, mas cristão como a Bíblia ensina que sejam, seguidores de Cristo, servos de Cristo, escravos de Cristo. Esses aí são aqueles que o amam, enquanto os outros que rejeitam essa mensagem o odeiam. E isso está claro, absolutamente claro. Uma das coisas que nós demos aqui nessa passagem de 1 Coríntios 1:18 é que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Paulo fala aquilo ali em um contexto, não é, onde você tem ali o que ele está falando diretamente para judeus e para gregos ali. Mas ali você tem o prototipo da humanidade toda. Judeus, tá certo, e os gentios. Entende a questão? E o que Paulo fala aqui é muito sério. A palavra da cruz, essa mensagem da cruz, é loucura. Mas é loucura para quem? Para quem está se perdendo. Para aqueles que não creem é loucura. Entende a questão? Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Se você ler o contexto, não é, sobre o que os judeus buscavam sinais, que os gentios, não é, os gregos buscavam sabedoria, mostrando que isso era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, nos demonstra que a cruz, a mensagem da cruz, ela ofende o ser humano. O ser humano que não ama Cristo, ele é ofendido pela mensagem da cruz. Porque essa mensagem da cruz, o meu Senhor está crucificado, ele foi crucificado. Ele ressuscitou dali, ele é Deus, mas ele foi crucificado. E a palavra dele para nós é essa, ó, se você quiser vir após mim, né, Mateus 16:24, negue-se a si mesmo, não é? Tome a sua cruz e siga-me. A mensagem da cruz, não é, oferece uma cruz para aqueles que amam a Cristo. E aqueles que não amam, é óbvio que vai se sentir ofendido, porque ninguém quer ir para a cruz. Ninguém que não conheça a Cristo de verdade vai ter prazer ou enxergar algo belo na cruz. Ninguém. Isso ofende a humanidade. Simplesmente isso. É assim que o mundo está dividido. Pense nisso, irmãos. Pensem nisso porque é algo muito sério. A raça humana vive dessa forma. E você imagine que há uma cruz gigantesca do Evangelho que está fincada nesse mundo aqui. E na verdade, quando a humanidade olha para a igreja, e eu falo igreja com I maiúsculo, não é igreja com I minúsculo não é denominação, entende? Não é placa, mas a igreja com I maiúsculo, a igreja que é a de Cristo, que é o corpo dele. Quando o mundo olha para essa igreja, então o mundo enxerga uma cruz. Porque a igreja está aqui justamente para expor a mensagem da cruz. Simplesmente para isso. Não tem outro propósito. Paulo diz que ele se gloria na cruz de Cristo, como está registrado em Gálatas 3:14. 6:14, aliás. Ele diz que ele se orgulha da cruz de Cristo, que ele tem prazer na cruz de Cristo. Entende? Ele se orgulha na cruz de Cristo. Ele não busca orgulho nele, mas na cruz. Entende a questão? Em Filipenses 1, por exemplo, ele vai explicando algo para a igreja. E ele fala, olha, aquilo que para o mundo, não é motivo, causa de perdição. Ou seja, quando o mundo olha para vocês como igreja e vem vocês sendo perseguidos e pregando o evangelho e as pessoas não dando crédito a vocês, o mundo acha que isso é uma causa de perdição. Está vendo ali? Ó? Tudo uns bobões, uns bobocas. O que eles falam não tem sentido, é loucura pura. Não é? Mas ele fala, isso é o que eles pensam, mas para vocês é motivo de salvação, na verdade. Entende a questão? Essa palavra da cruz, ela é loucura para eles,
Mas para quem é salvo, para quem está sendo salvo, está sendo transformado por Cristo, é poder de Deus. É tudo que eu preciso. É o amor de Deus expresso ali. E não é escândalo. Mas aqueles que não são de Deus, para eles é um escândalo. É uma ofensa. Eu quero lá saber de cruz. Eu quero lá saber de mensagem de cruz, de mensagem de renúncia. Justamente num tempo como hoje, que as pessoas celebram a vida, não é? Que o incentivo aí é que todo mundo venha buscar felicidade, ser satisfeito nas coisas do mundo. Buscar felicidade, a procura da felicidade no mundo, nunca em Deus. Pessoas assim, em uma geração como a nossa, jamais vão enxergar, na verdade, algo de belo na cruz. Mas pelo contrário, vão odiá-la. Porque essa cruz vem ofendendo desde os tempos remotos da palavra de Deus até hoje. E na verdade, quando Caim, eu queria que você entendesse isso, quando Caim, ele matou Abel por ódio, porque foi o que ele fez, ele estava odiando a Cristo ali. Ele estava odiando a mensagem da cruz. Porque embora ele não soubesse quem Cristo era, como nós sabemos hoje, porque temos a revelação completa aqui, não é? Todavia, ele, Abel, era alguém justificado por Deus pela fé. Ou seja, era de Deus. E quando se expressa então ódio pelos que são de Deus, na verdade estão expressando ódio pelo seu Cristo. Ele era um descendente da mulher de fato. Era por meio dele, como justo, como todos aqueles foram, que Cristo viria. Entende a questão? Quando o mundo do passado perseguiu Israel, era por ódio, na verdade, a Cristo. Era por ódio àquele que ia nascer, a descendência da mulher. E hoje é do mesmo jeito. Após a cruz isso ficou mais evidente. Isso ficou claro para as pessoas. E agora simplesmente o ódio é manifestado. Ninguém perseguia a igreja, irmãos, ou persegue a igreja por luxo, por vaidade, não. É por ódio mesmo. É porque nós precisamos eliminar o cristianismo. A fé que nós pregamos não é uma fé semelhante a outra religião, não. E é muito tolo achar que o que nós pregamos é uma mera religião. Uma religião verdadeira não, nesse mundo aqui não ofende as pessoas. Não ofende. De maneira nenhuma ofende. Não vai contra a lógica das pessoas muitas vezes. Aceita muitas coisas. Mas quando falamos da mensagem da cruz, essa mensagem diz quem está errado, quem está certo. Essa mensagem nos traz juízo. Essa mensagem mostra quem nós somos. Quebra toda aquela situação em que nós colocamos uma máscara e fingimos que somos alguém, que amamos a Deus. Quebra tudo isso. Quando a mensagem da cruz vem, ela exige algo de nós, irmãos, daqueles que creem. E o mundo está vendo isso quando olha para a igreja. E isso ofende, não é? Porque quando o mundo olha para essa mensagem, então ouve essa mensagem, o mundo se sente ofendido, justamente porque essa mensagem diz de maneira clara: o caminho é só Cristo. Não. O que você tem não vai adiantar nada. O que você gosta, pior ainda. As suas convicções pessoais não vão te salvar. O que você acha que entende de Deus, Deus não está nem aí para isso. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. E essas pessoas acham que a igreja é arrogante. Sabe por que odeiam a igreja? Porque a igreja é uma ameaça ao mundo, irmãos. Nós somos uma ameaça ao mundo. Ninguém nos odiaria se nós não fôssemos uma ameaça. Entende a questão? Desde o começo era assim. Quanto mais crente matavam, a gente se convertia. Nós somos uma ameaça, irmãos. A gente apanhando às vezes, passando por situações difíceis, mas a igreja influencia porque ela é de Cristo. E por mais que tenham tentado destruí-la, ninguém pode destruir. E essa igreja é a portadora da mensagem da cruz, da mensagem que é loucura para o mundo, que ofende o mundo, que é um escândalo, que faz o mundo, bradar. Eu não aceito isso. Eu não quero saber dessa mensagem. Essa mensagem não aceita que eu seja assim, que eu seja assado. Essa mensagem é uma mensagem preconceituosa. Essa mensagem é uma mensagem conservadora, é uma mensagem retrógrada, é uma mensagem atrasada. Eu não aceito isso. Em pleno século XXI, a mensagem da cruz ofende. Ofende. Porque ela não se conforma a este mundo. De maneira nenhuma. Cristo mostrou isso em sua vida. E na cruz ele apenas consumou tudo aquilo. Paulo vai falar no capítulo 2 de 1 Coríntios que nada me propus a saber a respeito de vós, senão Cristo e este crucificado. Demonstrando ali que o centro da mensagem e do ministério dele era Cristo e este crucificado. Que a pregação dele não consistia simplesmente em falar da pessoa de Jesus e de toda a bondade que emana dele. Não.
mas falar dele e ele crucificado, porque essa mensagem ofende. Isso é a divisão do mundo. Quando as pessoas olham para um cristão verdadeiro, quando o mundo contempla uma igreja verdadeira, um cristão verdadeiro, esse mundo é dividido. Esse mundo ou olha com amor e, meu Deus do céu, aquela cruz, ela me atrai. Eu estou vendo ali e eu consigo enxergar beleza em meio a todo aquele sangue, todo aquele sofrimento e aquela cena horrorosa que vem à cabeça, mesmo a gente sem saber como foi de fato, mas pelo relato do Evangelho, me traz prazer. Eu sei que foi duro, mas eu sou levado a amá-lo mais por causa disso. Mas quando a pessoa não é de Deus, quando não é um filho de Deus de fato, ao olhar para essa mensagem da cruz, ao olhar para a cruz que é exposta na vida de um cristão verdadeiro, essa pessoa é profundamente ofendida. Ela não consegue aceitar aquilo que está sendo dito ali, de maneira nenhuma. Ela não consegue aceitar a forma de viver santa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ela se ofende por isso. A mensagem da cruz, ela se manifesta na sociedade por nossa vida, pela nossa pregação, pelo nosso testemunho. E o mundo se ofende quando você tem a chance de corrupção e você não se corrompe. E o mundo se ofende quando a proposta para fazer o erro, para burlar a lei, para fazer qualquer coisa para você se dar bem, vem diante de você e você percebe que aquilo ali é vantajoso, vai te causar muitos benefícios sociais, e você fala, não, porque eu tenho dono. Jesus é meu Senhor, eu não posso fazer aquilo que é contra a palavra dele. As pessoas vão achar você louco por causa disso aí. Ou então vão te esculhambar. As pessoas que têm sido mortas nos países muçulmanos, irmãos, eu queria que você entendesse isso, elas não cometeram crime. Elas não cometeram crime. E até como uma forma de zombaria, eles até têm crucificado nossos irmãos também. Crucificado, irmãos. Eles não cometeram crimes, mas são impedidos de colocar os seus filhos na escola. São torturados em praça pública. São queimados, crucificados. No ano passado, a perseguição estava tão grande que chegaram ao ponto para fazer com que pessoas adultas, cristãs, negassem a Cristo, a mensagem da cruz, começaram a torturar e matar os seus filhos, as crianças. Pensando bem assim, não, eles estão aí firme e forte, né? Não vão se abalar pela fé não. Mas se a gente matar as crianças deles, aí os filhos, eles vão abrir agora. E eles não fizeram isso. E eles mataram e mataram. E nenhum daqueles cristãos, no sentido geral, estou falando, não sei especificamente, aqueles que eram de fato cristãos, não negaram a mensagem da cruz. Não negaram. Eu estou associado com Cristo e este crucificado. A minha fé, ela é baseada nisto. É o que Paulo está dizendo aqui. Nada me propus a saber entre vocês, senão Cristo e este crucificado. Isso nos leva a uma meditação, não é? Muito importante, irmãos. Porque a mensagem da cruz é justamente esta: que o homem é pecador, que o homem não tem condição alguma de se salvar sozinho. E como isso ofende? Isso ofende. Você olhar para uma pessoa e falar bem assim, peraí, todos nós somos pecadores e nós não podemos nos salvar sozinhos. Aquela fantasia que o pessoal coloca, né, em Hollywood, daqueles filmes que a gente gosta, como 2012, e todo filme apocalíptico, na verdade, né? Até esses filmes futuristas aí, tipo, meu Deus do céu, 2012, vamos lembrar do filme futurístico aí? Elysium, por exemplo, não é? Terra bagunçada, cria um esquema lá no espaço para o pessoal se salvar. A série, que eu estou até assistindo, terminei de assistir a primeira temporada agora, o 100, não é? A terra ficou inabitável, é construída uma arca, dando o nome de arca, sempre pegando alguma coisa bíblica, né? Para poder mostrar, para ter alguma coisa a ver, na verdade, com salvar o povo, tudo direitinho. Estavam lá. As pessoas acham que conseguem se salvar sozinhas. Ah, vai acabar tudo. Não, a gente dá um jeito. A gente constrói aqui uma nave bem grandona, a gente escapa desse mundo, a gente faz alguma coisa e se salva. As pessoas são ofendidas quando nós falamos isso aqui. Não, você não pode se salvar sozinho, é sem futuro. Olha, como é que minha vida está diante de Deus? Você é filho da ira. Enquanto Deus não tocar em teu coração, não te der fé verdadeira. Então o homem é pecador, essa é a mensagem da cruz. O homem é pecador. Ele não consegue por ele mesmo se salvar.
Tá certo? Deus, então, envia o seu Filho, e essa é a mensagem de João 3,16, para morrer, irmãos, para salvar pessoas. E o Espírito Santo é quem pega essa obra do Calvário, essa palavra, essa mensagem da cruz, e aplica ao coração das pessoas. E elas creem com a fé que Deus deu a elas. E automaticamente, eu queria que você entendesse isso, as suas vidas são mudadas. A sua perspectiva de vida é mudada completamente. E essas pessoas começam a produzir frutos. Essas pessoas começam a não valorizar mais a vida deste mundo, a não juntar mais tesouro na terra, mas juntar tesouro no céu, a depositar suas esperanças em Cristo e somente nele. As pessoas que foram atingidas pelo Evangelho são assim e são vistas como loucas. Simplesmente isso. Mas elas amam a mensagem da cruz, e o fruto delas é esse. Elas olham para a palavra da cruz e amam. Fazem como Paulo está dizendo aqui, em Gálatas 6:14, eu me orgulho na cruz de Cristo. Eu me orgulho na cruz de Cristo. Pode ser motivo de escândalo para você, pode ser motivo de vergonha, de zombaria, mas eu sinto orgulho ali, porque o meu Senhor, Ele morreu por mim naquela cruz. Ele salvou a minha vida e me justificou diante do Pai naquela cruz. É simplesmente isso. E é isso que ofende as pessoas. O ser humano quer ser autônomo, o ser humano quer ter o poder de fazer alguma coisa. De dizer bem assim, não, eu posso, eu faço. Não é verdade? Nós mesmos, irmãos, no sentido mais natural da coisa, só estamos satisfeitos quando aquilo que nós temos é fruto do suor do nosso trabalho. Ou não? Ou todo mundo não é assim? Porque eu sou assim, todo mundo é. Se fosse por nós, não é? A gente nunca ficaria desempregado, a gente sempre estaria trabalhando, juntando nossas coisinhas. O ser humano é assim, nós somos assim. O problema é que isso aí tem uma implicação mais profunda do que simplesmente o social. Isso mostra que nós achamos que podemos chegar a Deus por um outro caminho. É igual, não é, eu não li o livro, quem tem o livro é o Welder, mas quem assistiu pelo menos o filmezinho lá, O Peregrino, e teve raiva do cristão, né, que dá raiva, mas ele é igualzinho a gente, né, somos ele ali do mesmo jeito. É a mesma coisa. O crente é daquele jeito, bobo às vezes, e se engana mesmo, não é? Mas havia um camarada lá que ele pegou um atalho, ele foi por outro caminho, achando que ia chegar nos portões celestiais. Isso é inútil. E a mensagem da cruz justamente mostra isso. O caminho é a cruz, não é? Quando Cristo vai ensinar em Mateus 13, por exemplo, Mateus 7:13, não é? Sobre os dois caminhos, sobre a porta estreita e a porta larga. Qual é a porta que leva para o céu? É a estreita ou é a larga? Ele diz de maneira clara, é a estreita. A porta larga não, é o caminho da perdição. Então o caminho é a cruz, não tem jeito. A mensagem da cruz é a única mensagem verdadeira que nós podemos escutar na igreja, ouvir da igreja. Qualquer outra mensagem que não tenha a ver com a cruz de Cristo, com o que Ele fez naquela cruz por nós, não é uma mensagem bíblica de fato, não é uma mensagem que tem compromisso com Deus de fato. É uma mensagem espúria e mentirosa, e essa mensagem aí não salva pessoas. Elas não podem convencer, não é a mensagem da cruz, não é a palavra de Cristo. O que o Espírito Santo usa, não é, para salvar as pessoas regenerando, é a pregação da palavra de Deus, e não da palavra dos homens. Essa é a mensagem da cruz. É isso que está diante dos nossos olhos e diante dos olhos do mundo, e é isso que nós como cristãos podemos expressar ou não. Pergunto a você, será que as pessoas podem olhar para a sua vida e quando contemplam essa cruz, veem um cristianismo verdadeiro? Vem algo real? Ou vem uma cambada de hipócritas que gostam de ir, né, nas suas missas evangélicas aos domingos para louvar a Deus, levantando as mãozinhas e batendo palmas, mas interiormente não tem amor nenhum pela palavra da cruz? Como que as pessoas veem você? Como que as pessoas me veem aí fora? Como alguém que apenas discursa e que fala demais? Ou como alguém que realmente ama a Cristo? A ponto de dizer o que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqueles que foram atingidos pela mensagem da cruz, irmãos, eles amam a cruz. Paulo não ia falar de algo que ele não gostasse. Dessa forma, já estou crucificado e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo não fala isso de maneira, não é, pelo tom do que está escrito. Ele não fala de uma maneira derrotada isso aí. Muito pelo contrário, as suas mensagens são em tom triunfantes quando se falam da cruz. Ele não se envergonha disso. Ele não se envergonhou disso. E a mensagem para nós hoje é que nós não venhamos nos envergonhar também. Eu pergunto a vocês: ah, pastor, não, mas a igreja no sentido geral prega a mensagem da cruz. Em todo canto se fala sobre Jesus. Ah, é? Eu pergunto a você, irmão. É normal, e eu queria que você me ouvisse agora com paciência e fosse sincero, porque você sabe do que eu vou falar aqui.
é normal essa galera da mídia, esse bando de gente neopentecostal, não fico com medo disso aí não, tá certo? Vocês sabem disso aí. Isso não é coisinha que está escondida não, vocês sabem. É normal essa galera do neo aí, não é? Do neocristianismo, do neopentecostalismo, que está na televisão, nas mídias, os teleevangelistas. É normal vocês ouvirem a mensagem da cruz? Não é normal. Não é normal. Você não vê esses camaradas que um dia talvez foram referência, não é? Falando sobre isso. Você não vê nenhum desses líderes e apóstolos mentirosos falando sobre a cruz de Cristo, falando sobre a mensagem da renúncia. Ligue o tempo todo, a hora que você quiser. Todas as vezes que você ligar a televisão para assistir esses programas evangélicos, eu queria que você entendesse isso. O que você vai associar ali de maneira clara é isso. Prospere, prospere mais um pouquinho. É isso que eles ensinam, é isso que eles pregam. Você tem que estar bem, você tem que estar realizado com a sua própria vida nas coisas deste mundo. É uma mensagem psicológica, completamente voltada para o ser humano e nunca para Deus. Essa mensagem nunca ensina esses camaradas aí que pregam na televisão. Não é que tem um espaço e são aclamados quase como deuses aqui em nosso país. Eles ensinam essa mensagem e as pessoas os amam, sabe? Adoram eles. Maravilha, pastor fulano vai pregar. Maravilha, cantora fulana vai pregar. E as pessoas querem ouvir isso e mais. Não é? Cada vez mais lobos ali massageando o ego de mais lobos. Porque quem ama esse tipo de mensagem, desculpa, não é só eles que estão pregando que são falsos profetas, não. Aqueles que amam e buscam essas mensagens são iguais. Estão apenas trabalhando juntos, sabe? Com o mesmo ideal. Tendo o seu líder de tanto sucesso, né? O seu líder que anda de jatinho ou de helicóptero. Ah, pastor, qual é o problema de prosperar? Me mostre Jesus prosperando aqui na terra. Mostre os apóstolos gozando de uma vida maravilhosa socialmente falando. Não. O que você ouve de Cristo e o que você ouve da boca de homens de Deus de fato é essa mensagem. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Você tem uma cruz para carregar ainda a vida inteira. Tome a sua cruz e siga Cristo. Essa é a mensagem que os ofende também. É justamente por isso. Mas pastor, por que eles não pregam isso? Por que esses televangelistas aí, eles não falam sobre salvação, sobre justificação, sobre regeneração? Por que eles não falam sobre o ser humano ser pecador e precisar de Deus? Porque eles odeiam essa mensagem também. Eles odeiam essa mensagem. Você acha que eles vão ter coragem de pregar algo que vai desmascarar eles mesmos? Nunca eles vão fazer isso aí. Eles odeiam a mensagem da cruz. E quem odeia a mensagem da cruz, irmãos, eu queria que você entendesse isso. Não é filho de Deus, não. Ah, pastor, o senhor está julgando agora? Eu estou julgando, com J maiúsculo ainda. De acordo com a santa justiça da palavra de Deus. Pessoas que olham para a cruz e se ofendem não são dele, não são de Cristo, não têm compromisso real com ele. São falsos, enganadores e nada mais do que isso. Somente aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo é que podem olhar para a cruz de Cristo. Olhar para a mensagem da cruz e ver realmente benevolência ali, e ver paz, e ver tranquilidade, e ver esperança de estar com Ele. Somente esses. Não há outro caminho, irmãos. Essa é a realidade nossa, não é? Essa é a realidade nossa. Por outro lado, aqueles que são regenerados, aqueles que foram alcançados por Cristo de fato, ao ouvir a mensagem da cruz, eles não se ofendem, mas eles veem ali motivo de eterna esperança. Eles não fogem do deserto, eles não fogem das lutas, eles não negam o sofrimento, mas eles passam por tudo aquilo para a glória do seu Senhor. Eles têm prazer em sua carne adorarem ao seu Deus, adorarem. Na semana passada, se eu não me engano, quando eu preguei tudo por Cristo, eu dei o exemplo de mulheres aqui que foram martirizadas, irmãos. Aquela mulher que eu citei, que é a Felícitas, que foi jogada, não é, no Coliseu, com as feras junto com Perpétua. Felícitas, que estava grávida, quase já a ponto de ter seu filho, ela teve chance de não ir para o Coliseu. O governo romano estava com pouco dinheiro, é muita verba para trazer gladiadores, sabe? Gastavam dinheiro muito grande para trazer gladiadores, para lutarem e as pessoas olharem o espetáculo. Então era mais fácil, mais barato pegar os cristãos e jogá-los às feras.
E aquela mulher que estava grávida, que era cristã e que disse muitas vezes: eu sou cristã. Aquela mulher que estava grávida teve chance, mas ela não quis fugir daquele momento. Ela amou a mensagem da cruz. Ela olhou para a mensagem da cruz, para aquilo que nós vemos em Cristo, e ela amou aquilo. Ela entendeu aquela mensagem, aquela cruz maravilhosa, não como algo terrível que ofendia, mas como, sabe, a obra de Cristo realizada para salvar a minha vida. O meu amor, aquele que é o amado da minha alma, derramou o seu sangue precioso por mim. Como eu poderia negar isso? Como eu, sabendo o que ele pediu, ele disse: negue-se a si mesmo, se você quiser me seguir. Tome a sua cruz. Não é a cruz para outra pessoa, é para você mesmo. E me siga. Se você perder a sua vida neste mundo, você vai achar. Agora, se você procurar ter vida neste mundo, você já perdeu. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Por que juntar ainda, colocar o coração nessas coisas perecíveis? Nós temos que aprender a olhar para isso, irmãos. E isso é cristianismo. Essa é a fé que o Senhor nos deu. Simplesmente isso é a fé que Ele nos deu. Amar o seu Filho, entender quem Cristo é e viver por Ele, para Ele, simplesmente isso. O que a mensagem da cruz, ela significa para você? E aqui você possa fazer uma autoanálise na sua própria vida. O que você tem entendido sobre isso? Você é um desses que tem fugido da cruz também? Quem foge da cruz é o diabo. Ele odeia o que Cristo fez lá. Ele não suporta o que Cristo fez, porque o que Cristo fez na cruz derrotou ele para todo sempre. Derrotou ele para todo sempre. Pelo que Cristo fez na cruz, o Evangelho chegou ao Brasil e chegou em nossas vidas. Pelo que Cristo fez na cruz. Ora, eu entendo então que se não houvesse a obra da cruz, o Evangelho ficaria por lado de lá. Se é que existisse, e existia ainda. Mas ali, naquela cruz, Ele derrotou de uma vez por todas aquele que só quer o nosso mal. E então esse Evangelho maravilhoso chegou até nós. Nós só temos salvação por causa daquela obra. Então, como você vê essa cruz? Você se ofende? Você acha pesada demais essa cruz? Quer botar uma rodinha, que nem os neopentecostais fazem, para puxar a cruz mais fácil? Você ainda continua olhando a cruz como algo ruim, negativo? Ou você, quando olha para a cruz, se sente atraído por ela? Cristo, irmãos, eu queria que você entendesse. Ele atraiu para si o mundo no dia em que Ele disse: está consumado. Simplesmente isso. No dia em que o seu sangue foi derramado e Ele inspirou, entregando o seu Espírito a Deus, Ele atraiu para Ele o mundo. E é por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós estamos aqui. Então pense nisso. Pense nessa mensagem maravilhosa.